O Jornal da Justiça está de volta para relembrar mais um julgamento do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre do ano. E em maio deste ano, o plenário do Supremo concluiu o julgamento do recurso da União que contestava uma correção salarial a integrantes do Ministério Público. Ao mesmo tempo, debateu o sistema de representação de trabalhadores por suas associações de classe. O tema teve a repercussão geral reconhecida. O recurso extraordinário foi apresentado pela União contestando decisão do TRF da 4ª Região, que estendeu à Associação Catarinense do Ministério Público a correção de 11,98% na gratificação dos promotores eleitorais, retroativamente a março de 1994. Para a União, essa representação genérica seria inconstitucional. O relator do recurso, o ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido da União e manteve a decisão da Justiça Federal, sendo acompanhado pelo presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. O caso voltou a julgamento com voto vista do ministro Teori Zavascki. Ele seguiu a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio e acatou o pedido da União com base no artigo 5º da Constituição Federal, que dá legitimidade às entidades associativas para representarem seus filiados judicial ou extrajudicial apenas com autorizações expressas. Esses recorridos não figuraram como representados no processo de conhecimento. Esses recorridos, pelo que estou percebendo e que está realmente grafado no acordo impugnado pela União, eles pretenderam apenas, já que a associação logrou êxito quanto àqueles representados, aí, como eu disse, uma verdadeira carona incompatível com a organicidade e a instrumentalidade do direito. Esse entendimento também foi acompanhado pelos ministros Celso de Mello, Rosa Weber e Luiz Fux, que reafirmaram a jurisprudência da Corte de que os filiados só poderão ser beneficiados com decisão transitada em julgado, mediante autorização expressa para esse fim. Parece-me que, no caso, se cuida de reafirmar a jurisprudência da Corte. A distinção entre a representação pelo sindicato e aquela pela entidade associativa foi bem destacada pelo eminente ministro Teori Zavascki, quando observa que o inciso 21 do artigo 5º de nossa lei fundamental estabelece um requisito específico, um plus que não se exige à entidade sindical. Por maioria, a decisão do TRF da 4ª Região foi reformada e, a partir de agora, a representação judicial por entidades associativas só deve acontecer mediante autorização. E aqui no estúdio eu recebo a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai nos ajudar a relembrar um pouquinho como foi esse julgamento. Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos. Explica pra gente como é que esse caso veio parar aqui no Supremo. Antes disso, a gente precisa explicar uma questão que diz respeito aos tipos de processo existentes no Código de Processo Civil. Quando eu ingresso com uma ação na Justiça, para reconhecer ou não algum determinado direito, eu estou falando do chamado processo de conhecimento. A partir do momento quando aquele direito ele é efetivamente reconhecido, eu posso buscar na Justiça, por meio de um processo de execução, a efetivação desse direito. O que aconteceu neste caso foi que a associação ingressou com uma ação de conhecimento para que fosse reconhecido o direito desses promotores eleitorais a um determinado reajuste. E conseguiu. No entanto, essa ação de conhecimento ela foi em favor de alguns associados e não de todos. Quando foi para a segunda fase, a fase da execução dessa sentença, para que aquele julgamento fosse efetivado no Poder Judiciário, vários outros associados que não haviam participado daquela ação de conhecimento também ingressaram com a ação de execução, ou seja, ação para cobrar, para efetivar aquela decisão judicial. E o que aconteceu? O juiz federal, na primeira instância, ele acabou indeferindo o processamento daquela ação de execução que havia sido proposta por associados que não participaram do primeiro processo. Então, ele indeferiu o processamento dessa ação e impediu, então, que esses associados fossem beneficiados por aquela decisão. Houve um recurso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou essa decisão, permitindo o prosseguimento da ação. Foi aí que a União ajuizou, então, um recurso extraordinário que veio aqui no Supremo Tribunal Federal. Foi assim que o caso chegou aqui.
Então, pode-se dizer que, como resultado desse julgamento, as ações interpostas por sindicatos ou associações, elas podem, então, não atingir todos os integrantes do sindicato? Foi exatamente esse ponto que os ministros se debruçaram, foi exatamente sobre esse alcance da legitimidade das associações que o Supremo Tribunal Federal acabou se debruçando. Então, o que ficou decidido pelo plenário do Supremo, foi uma decisão por maioria, foi que essas associações, elas só podem efetivamente ajuizar ações e promover a execução dessas ações em relação àqueles associados que tenham previamente autorizado expressamente a associação a ingressar com a ação. Então, de acordo com o entendimento que prevaleceu, é preciso que haja ou uma autorização expressa individual ou uma autorização em Assembleia Geral. Não vale como o que se chama de autorização genérica, ou seja, não basta aquela previsão do Estatuto da Associação dizendo que ela poderá promover a defesa dos seus filiados, dos seus associados. De acordo com o entendimento que prevaleceu na Corte, é preciso que cada representado, um por um, efetivamente, ele expressamente autorize a associação a ingressar na Justiça. Então, a partir daí, ganhando-se uma ação em nome desses associados, desses associados que efetivamente autorizaram, será possível, então, executar essa decisão em relação a essas pessoas que efetivamente autorizaram. Agora, o direito pleiteado é do associado, mas quem ingressa com a ação é a associação? É exatamente isso. No direito isso é possível. Como regra, o que nós vemos normalmente é que o titular do direito é aquele que ingressa com a ação judicial. Então, o titular do direito, na maioria das vezes, é o titular da ação na justiça. Mas há situações em que a própria legislação ela estabelece, sim, o que se chama de substituição processual. São exatamente casos como esse que nós estamos falando, em que o direito é de uma outra pessoa, mas eu ingresso com uma ação em nome próprio para defender direito alheio. Então, existem situações, sim, é o que acontece. Por exemplo, um outro exemplo que eu poderia dar para exemplificar são aqueles casos da ação civil pública, em que o Ministério Público ele ingressa com uma ação civil pública para promover a defesa de interesses e direitos coletivos em nome de um número indeterminado de pessoas. Então, essas situações elas estão previstas no nosso ordenamento jurídico, no Código de Processo Civil, e é o que se chama de substituição processual. Agora, para finalizar, o que a Constituição diz sobre esse tema? A Constituição ela estabelece, sim, que a associação ela tem legitimidade para promover a defesa dos interesses dos seus filiados, desde que expressamente autorizada. Então, o que realmente motivou a discussão aqui no Supremo Tribunal Federal foi o alcance dessa expressão expressamente autorizada, prevista na Constituição Federal. Havia uma discussão, Rafaela, em relação a se essa previsão poderia ser apenas aquela do Estatuto, se haveria necessidade de efetivamente ter uma autorização expressa individual, ou se bastaria a previsão genérica. Então, foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre este tema e aí acabou assentando esse posicionamento, e vale frisar que essa decisão foi tomada no julgamento de um recurso com repercussão geral reconhecida, então isso vale para todos os demais casos semelhantes, e o que prevaleceu foi o que eu já havia mencionado, ou seja, e o que nós vimos na reportagem, só pode efetivamente buscar na justiça os direitos daqueles associados que autorizaram expressamente, seja de forma individual, seja por uma Assembleia Geral. Decisão importante com repercussão geral que abre precedente para outros casos, né, Gisele? Isso mesmo. Obrigada pelos esclarecimentos e até amanhã, então. Até amanhã.